E um belo dia, minha mãe levou a gente para um terreiro de macumba, ela era Ekede, né? Ekede é uma pessoa que não vira com santo. Ela tem a responsabilidade de cuidar das coisas dos iaô, lavar roupa, fazer comida, dar banho. Então, era uma pessoa que tinha aquela responsabilidade ali. E um certo dia, ela levou eu e meus irmãos para esse terreiro, que era lá em Nova Iguaçu, que na época é chamado por Miguel Couto. E lá, uma entidade lá de Preto Velho falou para minha mãe que quando eu chegasse numa certa idade, ela teria que fazer uma roupa branca para mim. E assim, a gente ficava sentadinho lá, eu lembro como se fosse agora. Ela chegava, ela ia fazer o que ela tinha que fazer, ela colocava a gente sentadinho e ali a gente ficava o tempo todo. Assistia toda a sessão? Sim, tudo que tinha. Se tivesse que matar bicho, a gente estava ali olhando, não estava em cima. Mas assistindo. Mas da distância que ela colocava a gente, dava pra gente ver tudo que acontecia lá embaixo. Desculpa perguntar, dava medo? Sim. Como criança, a gente vindo aquela coisa, deve ser mais assustado. Sonhava muitas das vezes com o cabrito lá, com a cabeça pro lado, a galinha e outros assim, bichos mais. Eu tenho para mim que eu acho que deveriam impedir, assim, eu acho que os pais deveriam limitar certos acessos às crianças para esse tipo de sacrifício, porque eu acho que é muito chocante para a criança, né? Sim. Então, ali eu fui crescendo, fiz 10, 11, 12, 13... Dentro do espiritismo, né? Lá. Só que nessa época eu não mexia com nada. Eu ia mesmo porque minha mãe levava, então tinha que ir. Quando eu completei 16 anos, aí eu já falei com a minha mãe, eu não quero ir. Eu não gosto de estar lá, eu não quero. Minha mãe passou a ir e me deixar em casa juntamente com meus irmãos. Como eu era mais velha, eu ficava tomando conta deles. Né? Porque eu também tinha um irmão além de mim que também era espírita. Já tinha um mais velho. Sim, ele era raspado no santo, tudo direitinho. E dali ele começou a ficar doente. Minha mãe ia pro terreiro e eu ficava em casa tomando conta dos meus irmãos menores e cuidando dele que estava doente. Quando eu fiz 16 anos e meio, meu irmão faleceu. Tá? Quantos anos tinha o teu irmão? Deixa eu perguntar. Meu irmão tinha 19 anos. Faleceu com 19 anos? 19 anos. Novo, né? Ficou bem doente, muito. Dali foi perdendo peso, perdendo. Quando pensamos que não, um dia acordamos, ele estava morto. Desculpa perguntar, e os santos, os espíritos, não falavam a respeito dessa doença? Não tinha uma resposta, não aconteceu nada, alguém mandou fazer um trabalho para ver se ele era curado, não tinha uma busca? Não, bispo, não. Só falaram que ele estava com uma dívida com o santo. É como se o santo estivesse cobrando ele. Sim. Quer dizer, na verdade, disseram, esse aí está condenado, esse aí... Sim, falaram que ele estava com uma dívida com um dos orixás dele, e que não dava mais tempo de fazer nada. Estava sendo cobrado. A cobrança então, chega, né? A cobrança vem, né? Veio. E meu irmão faleceu. Minha mãe fez um enterro com muito sacrifício, porque na época minha mãe estava desempregada, né? E vendia sacolé, vendia doce em casa, para poder sustentar a gente, que na época meu pai tinha saído de casa, né? Meu pai tinha uma outra família, ao qual ele fez mal a uma filha de um delegado. E esse delegado obrigou o meu pai a casar com esta moça. Então, com a minha mãe, ele não era casado, ele só vivia com a minha mãe. Né? Teve 8 filhos, 4 com a minha mãe e 4 com a esposa dele de casado. E morávamos numa casa, na época, muito boa, mas depois a dificuldade veio muito forte. E minha mãe vendeu essa casa e comprou uma triagem ao qual a gente morava, né? E fomos crescendo ali naquela triagem. Minha mãe sempre trabalhando. E saía de manhã e deixava a gente em casa trancado.
E um belo dia eu sofri um acidente dentro de casa e a porta estava trancada. Meus irmãos começaram a gritar, porque viram sangue. Começou a gritar. Um vizinho do lado veio, arrombou a porta. E eu passando cera no chão da cozinha, indo de costa. A cozinha da minha mãe era uma cozinha e tinha uma área de serviço. Então, nessa área de serviço tinha um tanque de concreto. E ali tinha um vergalhão com a ponta para fora. Nisso que eu vim passando a cera, que eu fui levantar, o vergalhão entrou nas minhas costas, né? No começo da coluna. E eu fiquei pendurada ali. E quando minha mãe foi nesse terreiro que ela frequentava, a entidade lá disse que estava querendo beber o sangue de alguém, né? Foi uma cobrança. Sim. Meu Deus. E dali eu fiquei muito aterrorizada, porque eu era uma jovem. E minha mãe chegou em casa contando isso, desesperada, falou que teria que comprar um bicho para poder dar, e a gente não tinha nem para comer direito. Como minha mãe ia comprar um bicho para fazer um trabalho? Meu Deus. E ali eu fiquei... Ou era comprar ou perder a filha, ou um filho, ou alguém da família, porque havia uma cobrança espiritual. Sim. E eu fiquei algum tempo, depois desse acidente que eu sofri, sem poder andar, porque a perna travou, que foi na coluna que entrou o vergalhão. E dali tudo começou a se revirar, sabe, bispo? Tudo começou a dar errado.